E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo número 27. Evangelho de Mateus, capítulo número 27. Nós estamos vindo de um final de semana onde se comentou demais sobre a ressurreição de Jesus, e a nossa igreja esse mês em específico está falando sobre ressurreição. E a gente também participou de um evento extraordinário, um evento muito abençoado, domingo passado, que foi o nosso musical de Páscoa, foi bênção de Deus. E continuando esse assunto, e também falando um pouco sobre o tema de hoje, que é ressurreição, eu quero ler a crucificação de Jesus, a partir do versículo de número 33. Olha aqui o que a palavra do Senhor nos mostra. Eu vou ler esse texto e logo após eu vou ler um outro texto, que também vai complementar o texto de Mateus. Mateus capítulo 27, nós lemos a partir do versículo 33. A minha tradução, ela diz assim: Então saíram para um lugar conhecido como Gólgota, isto é, o Monte da Caveira, onde os soldados lhe deram para beber vinho, para aliviar a dor, mas depois de prová-lo, o rejeitou. Depois da crucificação, os soldados tiraram a sorte para dividir entre si as roupas dele. E então sentaram-se em volta e ficaram montando guarda, enquanto ele estava pendurado ali. E puseram uma tabuleta por cima da sua cabeça com a acusação feita contra ele: Este é o rei dos judeus. E 2 assaltantes foram também crucificados ali, um à sua direita e outro à sua esquerda. E o povo que passava dirigia-lhe ofensas, sacudindo a cabeça para ele, dizendo: Ei, você pode destruir o templo, hein? E construí-lo outra vez em 3 dias, não é? Ora, desça da cruz e salve a sua vida, se você é o Filho de Deus. Versículo 41. E os sacerdotes principais, os mestres da lei, também zombaram dele. E ele salvou os outros, caçoavam, mas não pode salvar a si mesmo. Então ele é o rei dos judeus? Pois desça da cruz e nós creremos nele. Versículo 43. Ele confiou em Deus. Deus que mostre a sua aprovação a ele, livrando-o. Ele não disse: sou o Filho de Deus? E os assaltantes que haviam sido crucificados com ele, também faziam-lhe as mesmas acusações. Aí eu queria que você fosse um pouquinho mais para frente, em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 17. 1 Coríntios capítulo 1, você vai achar Atos, Romanos, 1 Coríntios. Diz assim o versículo 17: Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, e até a minha pregação parece simples, pois não prego com palavras de sabedoria humana, com receio de esvaziar o poder grandioso que há na mensagem da cruz de Cristo. Sei perfeitamente bem como parece loucura àqueles que estão perdidos, quando ouvem a mensagem da cruz. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que esta mensagem é o próprio poder de Deus, pois está escrito: a sabedoria dos seus sábios se desvanecerá, e o entendimento dos que são instruídos será rejeitado. Então, onde estão os sábios? E esses eruditos, esses brilhantes comentaristas das grandes questões dessa era? Deus fez com que todos eles parecessem ridículos, e mostrou que a sua sabedoria é loucura. Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da sabedoria humana. E então ele se manifestou e salvou a todos quantos creram em sua mensagem.
E essa mensagem que o mundo considera loucura parece absurda para os judeus, porque eles desejam sinais miraculosos como prova de que do que está sendo pregado é verdadeiro. E é loucura para os gentios, porque eles creem somente naquilo que concorde com a filosofia e lhe pareça sábio. Por isso, quando pregamos o Cristo crucificado, os judeus se ofendem e os gentios afirmam que tudo isso é um disparate. Deus, porém, abriu os olhos dos que foram chamados para a salvação, tanto judeus quanto gentios, para verem que Cristo é o grandioso poder de Deus para salvá-los. E o próprio Cristo é o centro do sábio plano de Deus para a salvação deles. Esse plano de Deus, chamado de loucura, é bem mais sábio do que o plano mais sábio do homem mais sábio. E a fraqueza de Deus é muito mais forte do que a força do homem. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da sua palavra e precisamos entendê-la. Para isso eu te peço que o teu Espírito Santo nos revele. Para isso eu te peço que o teu Espírito Santo nos conduza e fale ao nosso coração. Precisamos de ouvir a sua voz e que o Senhor nos instrua nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Assim como eu disse, a nossa igreja esse mês se propôs a falar sobre ressurreição. E falar sobre ressurreição, sobre Cristo e sobre a cruz, é nós afirmarmos que tudo aquilo que se consta na história é verdadeiro. É uma afirmação nossa de que Jesus realmente esteve nesse mundo. É uma afirmação nossa ao mundo de que Jesus não era simplesmente um profeta. Jesus não era simplesmente um judeu. Jesus era Cristo, o Filho de Deus. E diante disso, nós temos que começar a entender que não existe ressurreição sem cruz. Não existe igreja sem cruz. Não existe cristãos sem cruz. Porque a cruz, assim como Paulo disse, ela é o poder de Deus. Assim como Paulo expressou em 1 Coríntios, ela é a grande pregação do Evangelho. Porque se nós tiramos a cruz, ou substituímos ela por qualquer outra coisa, o poder de Deus e o Evangelho de Deus não fica descaracterizado, fica sem sentido. Porque o próprio Cristo veio a esse mundo para se entregar na cruz por nós. O próprio Cristo, o propósito, o seu objetivo, a sua mensagem, toda a sua obra se resumiu na cruz. Porque a cruz é o ponto principal da salvação de todos os homens. Se não existisse cruz, a nossa vida seria sem sentido. Se não existisse a cruz de Cristo, com certeza nós não estaríamos aqui. Porque ela é o poder de Deus. Ela é o que demonstra a salvação. Ela é o que demonstra toda a obra que Deus planejou antes da fundação do mundo. Quando Adão e Eva, infelizmente, pecou no jardim do Éden, ali mesmo Deus já preparou a cruz para que ela acontecesse. E quando nós lemos especificamente a crucificação, nós percebemos que existe um diálogo entre Jesus que está crucificado, ainda que Jesus esteja em silêncio. Existe um diálogo rodando em volta de Jesus. E é sobre esse diálogo que eu quero pregar nessa noite. Eu quero pregar nessa noite sobre o tema, desça da cruz. Existe uma pregação nesse mundo, existe um diálogo, um discurso nesse mundo, motivado, financiado, para que nós venhamos a viver longe de Deus. Então, tudo que gira em torno de Jesus, o mundo tenta colocar ao contrário. Tudo aquilo que Deus projeta, tudo aquilo que Deus faz, o mundo, de certa forma, vem trazendo uma outra linguagem. Quando Jesus foi crucificado na cruz, algumas pessoas permaneceram ali próximas a Ele. E essas pessoas que permaneceram próximas a Ele, eles afirmaram algumas coisas.
E eles disseram algumas coisas. Mesmo a poucos instantes da sua morte, Jesus ainda foi muito confrontado. E a primeira confrontação que eles fizeram para Jesus foi a seguinte: olha, você não é o que vai destruir o templo e vai reedificar ele em 3 dias? Jesus, quando estava pregando em Jerusalém, ou naquelas cidades, Jesus falava muito sobre destruir o templo e reconstruir ele. E eles lembraram Jesus disso. E eles disseram: olha, você não ia destruir o templo? Se você não é capaz de destruir o templo e reconstruir, salve-se. E eles ainda disseram: desça da cruz se você é o Filho de Deus. A necessidade e a questão deles de querer falar: desce daí, saia da cruz. Eles não aceitavam Jesus crucificado. Eles não aceitavam que, se ele era realmente o Filho de Deus, se ele realmente proveu e fez tantas coisas em Jerusalém e naquelas cidades, por que ele não desce da cruz? Por que as pessoas rejeitam o Evangelho? Por que as pessoas não aceitam a pregação de Jesus? Assim como Paulo disse, é loucura. Assim como Paulo disse, para muitos não faz sentido. Porque se o Filho de Deus esteve na terra, por que é necessário a cruz? E as pessoas que estavam ali próximas a Jesus, eles disseram isso mesmo: olha, se você é o Filho de Deus, por que você está pendurado nessa cruz? Desça daí. O que eles estavam rejeitando? Por que a cruz acabava trazendo um sentimento contrário para eles? O que a cruz significava para eles? Primeira coisa que a cruz significava é que a cruz era vergonha. Todas as pessoas que morriam crucificadas pela condenação do Império Romano, era uma vergonha. Era uma vergonha porque eles estavam ali sendo crucificados por algum erro que eles cometeram, por alguma rebeldia, ou por alguma outra situação que era contrária às leis de Deus pelos fariseus, ou contrária ao Império Romano. Então, quando eles olham para Jesus crucificado, isso é uma vergonha. E vergonha não combina com Deus. Se ele é o Filho de Deus, por que ele está ali crucificado? Isso é uma vergonha. Desça da cruz. Outro sentido que a cruz trazia para eles era a fraqueza. Se Jesus é o Filho de Deus, Jesus não pode ser crucificado. Porque se realmente ele é esse poder todo que ele diz ser, como é que pode ele ser crucificado por homens? Isso é uma fraqueza. E fraqueza nós não aceitamos. Ser fraco, nós não aceitamos isso. Em terceiro lugar, o que a cruz significava para eles? A cruz significava pecado. Ainda que eles olhassem para Cristo e acabaram condenando a Jesus injustamente, quando eles olhavam para Jesus, eles associavam a cruz a pecado. E muito pior ainda, eles associavam a cruz à morte. Mas ele é o Filho de Deus, Deus não morre, mas Jesus está crucificado. Então quando eles falam para Jesus: olha, desce daí, saia daí, é porque eles não estão aceitando a mensagem da cruz. Eles não estão aceitando o evangelho que está sendo anunciado e a morte de Jesus na cruz. Outra coisa que nós percebemos naquelas pessoas que estavam em volta, eles disseram para Jesus o seguinte: olha, versículo 42, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Você é o rei de Israel, desça da cruz agora e creremos em você. Olha, você foi bom para tantas pessoas, você fez o bem para tanta gente, por que você não pensa em você agora? Por que você não para de pensar um pouco nas pessoas e pensa um pouco mais em você? Você salvou a todo mundo. Salve a si mesmo e desça dessa cruz. Pensa um pouco em você. Irmão, se tem uma coisa nessa
Bíblia, se tem alguma coisa nessa vida cristã, se tem alguma coisa que nós podemos ter certeza que Deus não é egoísta. Deus não pensa em si próprio. Deus não pensa só em si mesmo e no seu universo. Jesus demonstrou na cruz do Calvário que Ele veio salvar a todos. A cruz não foi feita só para Jesus. Na verdade, a cruz era nossa. Ele simplesmente tomou o nosso lugar para que nós estivéssemos aqui hoje para alcançar a salvação. Deus não é egoísta. Deus não vive em um mundinho onde você diz assim, Deus não está nem aí para mim. Irmão, se Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, pode ter certeza que Ele te ama e te ama muito. Para de pensar nesse negócio, Deus não está nem aí para a minha vida. O diabo que é egoísta, o diabo que é presunçoso em achar que ele sozinho é alguma coisa. Deus não, Deus é família. Desde a fundação do mundo, a palavra do Senhor diz que quando estavam criando, Deus estava criando ali as coisas em Gênesis. Deus não foi egoísta. Deus virou e falou assim, olha, façamos um homem. Vamos fazer nós. Quando nós olhamos Pai, Filho e o Espírito Santo, nós percebemos que é família. Em Deus não existe individualismo. Deus não tem acepção de pessoas, assim como diz Tiago. Deus é família, Deus são pessoas, Deus é amor. E a cruz dele demonstra para nós que ele não se preocupou em si mesmo. Tanto é que no Getsêmani ele diz assim, Senhor, eu sei que esse momento é difícil. Se fosse possível, passasse de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a sua vontade. Porque naquele momento Jesus estava vendo a gente aqui hoje. Naquele momento Jesus estava vendo tantas outras pessoas. E a obra de Jesus, irmãos, você poderia pensar o seguinte, Deus é tão poderoso. Deus tem tanto poder, por que Deus não veio e resolveu a situação de alguma outra maneira que não envolvesse o seu filho? Isso é impossível para Deus. Porque Deus, Ele ama, Ele resgata, Ele busca, Ele encontra. Deus não faz as coisas sozinhos. Deus compartilha da sua obra, Deus compartilha do seu movimentar, do seu agir com pessoas, com o mundo, com coisas, porque Deus não é individualista. Aqueles homens são individualistas, porque eles olharam para Jesus e disseram, Jesus, sai daí. E quem eram esses homens? Eram fariseus. Fariseus que o próprio Jesus veio dizer que eles eram egoístas, que eles eram hipócritas, que pensavam em si mesmos. E toda religião que pensa em si mesma é uma religião vazia, porque a cruz é unidade, a cruz é amor, a cruz é junção. Se você olhar para o seu lado agora, dá uma olhadinha para o seu lado, olha o tanto de gente diferente. Eu falei assim, o tanto de gente diferente, mas tem um cara ali igual eu, igualzinho, eu não vale, né, Nel? Olhar para você, eu não vale. Mas se a gente olhar para as pessoas ao nosso lado, com certeza nós, em uma outra situação, nós não se relacionaríamos, se não fosse Cristo. E Cristo é tão lindo, porque nós aqui na igreja, nós nos tratamos como irmãos. Eu nem conheço Mateus, nunca vi o Mateus na minha vida, mas eu considero ele como irmão. Eu nunca vi o Tiago, nunca vi na minha vida, mas eu considero ele como meu irmão. Assim como o meu irmão Guilherme, assim como tantas pessoas que estão aqui, você é meu irmão, você é minha irmã. E existe um louvor muito abençoado, antigo, que ele diz assim, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade,
vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, de um grande amor de Cristo, eu preciso. Aê. Querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Essa é a base do Evangelho. Eu preciso de você, preciso demais de você. Aí você vira para mim e fala assim: Rafael, eu sou cheio de defeitos. Eu também sou. É por isso que nós precisamos um dos outros. E a cruz veio trazer essa unidade. A cruz veio trazer essa junção. De maneira nenhuma Jesus desceria dali. De maneira nenhuma Jesus mudaria o seu plano para pensar em si mesmo. Porque Jesus era amor, irmãos. Jesus, tudo aquilo que Jesus fez, foi pensando em Maria, foi pensando em João, foi pensando em Bartimeu, foi pensando em Zaqueu, foi pensando em Pilatos, foi pensando em todos nós que aqui estão também, em nome de Jesus. Um outro diálogo que existiu na cruz e as pessoas tentaram pressionar a Jesus, olha o que eles disseram. Eles apelaram, chegaram a dizer sobre Deus, e eles disseram o seguinte: ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Eles viraram para Jesus e se questionaram entre si, dizendo: olha, ele falou tanto sobre Deus, ele confiou tanto em Deus, e nesse exato momento, vamos ver se Deus é capaz de fazer alguma coisa por ele. Vamos ver se Deus vai vir e vai mudar essa situação, porque ele mesmo dizia que ele era filho de Deus. Irmãos, eles não sabiam que estavam diante dele. A gente questiona muito Deus em relação a tantas coisas. A gente questiona Deus quando as coisas não vão bem. A gente questiona Deus quando a nossa felicidade entra em jogo. Basta uma vírgula dar errado na nossa vida que nós questionamos a Deus. Nós colocamos Deus em xeque porque parece que nós exigimos de Deus viver fora dos problemas desse mundo. Parece que nós queremos que Deus coloque a gente numa bolha e que nada dá errado para nós. Parece que nós queremos que Deus evite os caminhos ruins. E a nossa oração é essa: Senhor, abençoa os meus dias. E quando tudo está dando certo, nós glorificamos a Deus. Mas nós esquecemos que em nenhuma situação Deus nos abandona. E não importa se os seus dias são bons, os seus dias são ruins, em todos eles o Senhor está. Nessa situação de Jesus, Deus não abandonou ele. Alguns teólogos e alguns historiadores, algumas pessoas afirmam que, porque Jesus estava carregando o pecado do mundo, Deus se afastou de Jesus. Eu sou pai hoje. E por pior arte que meu filho faça, eu não consigo deixar de amá-lo. Às vezes eu brigo com ele constantes vezes. E ele continua repetindo as mesmas coisas que eu falo para ele não fazer. Mas isso não diminui o meu amor que eu tenho por ele. Deus não deixou de amar a Jesus. Esses homens não sabiam do que estavam falando. Porque eu não tenho a dimensão do que é sacrificar um filho, irmãos. Se eu chegasse aqui para o Franco e para a Angélica, chegasse assim e falasse assim: eu sou um bilionário. Chegasse para o Franco, falasse assim: Franco, eu dou 30 bilhões de dólares na sua filha, agora. Deposito para você agora. Você, com certeza ele não venderia. Chego para o Cristiano e falo assim: Cristiano, a Yasmin é tão bonita, tão bacana,
eu dou 100 trilhões de dinheiro nela, vende ela para mim? Ele não venderia. Porque existem coisas que não têm valor, irmãos. Existem coisas que não têm preço. E a cruz, irmãos, é uma dimensão tão profunda e uma realidade tão fora de conhecimento nosso. Como é que pode Deus entregar o seu próprio filho por pessoas que às vezes não estavam nem aí? Como é que pode Deus amar o mundo de tal maneira de entregar aquilo que é mais precioso para Ele? Se fosse por pessoas boas, glória a Deus, mas a Bíblia vai dizer que nós somos pecadores. E Ele, por amor, não se intimidou com isso. Existe um escritor que eu gosto de ler ele às vezes, e ele diz o seguinte, que Deus assumiu o risco quando criou os seres humanos. Porque em outras situações, em outras realidades possíveis, Deus poderia muito bem viver no seu cosmos, no seu mundo, no seu universo, com os anjos. Ele é onisciente, gente. Com certeza Ele sabe como falho nós somos, como pecadores nós somos. Ele sabe que hoje nós estamos aqui glorificando a Deus, e amanhã possivelmente nós vamos estar pecando. Ele sabe, Ele conhece a nossa inconstância. Ele sabe essa montanha russa, sentimental, emocional que nós vivemos. Mesmo assim Ele nos ama. E eu gosto, se tem uma pessoa no céu que eu vou encontrar e eu quero bater uma conversa muito boa com ele, é João. O João é o que eu mais gosto na Bíblia. Em uma das suas epístolas, ele descreve isso. Em 1 João, capítulo 4, versículo 10, ele escreve o seguinte: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqueles homens questionaram a compaixão de Deus. Nem imaginavam que o amor estava pregado ali na cruz. Nem estavam imaginando que de frente para eles estava aquele que viria resgatar a vida deles por amor. Nem imaginava que aquele que estava ali na cruz era o Filho de Deus. Aquele que veio nos ligar novamente ao Pai. Se não fosse Jesus, nós viveríamos sem propósito. Se não fosse Jesus, a vida não teria razão. É por isso que eu te digo nessa noite, às vezes você questiona, pare de olhar somente para a religião, porque a religião é falha. Comece a buscar em Deus uma experiência viva com Ele, porque Deus é real. A religião é mentirosa. A religião às vezes tenta compreender aquilo que é incompreensível. É por isso que Paulo escreve lá em Coríntios que ele não se preocupou em pregar sabedoria humana, porque a sabedoria humana não leva ao conhecimento de Deus profundo, relacional. O que leva ao conhecimento de Deus é o seu amor, a sua graça, o poder do seu Filho Jesus. E nós hoje estamos celebrando a sua ressurreição, estamos falando da sua morte, da sua crucificação, porque essa é a base da nossa existência, essa é a base da nossa raiz. O ser humano se preocupou há muitos anos em estudar sobre as tribos, sobre o cosmos, sobre químicas, físicas, mas a razão de todas as coisas é a cruz. A razão de todas as coisas é Jesus. E a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Que Jesus é a personificação daquele que criou todas as coisas. E quando Paulo escreve isso, irmãos, eu fico parando para pensar o que significa olhar para Jesus e ver a imagem de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, como é que Jesus demonstra Deus para nós? E é interessante porque Jesus usa as parábolas. Jesus gostava muito de conversar em parábolas. E se Ele é a imagem de Deus,
se ele é a manifestação corpórea, física de Deus, como é que ele demonstrava quem era Deus para ele? Ele usava as parábolas, e aí ele vira e fala assim: Deus é o pai do filho pródigo. É aquele que o filho vende todas as coisas, se afasta do pai, gasta tudo com coisas erradas, com bebidas, com mulheres, chega ao fundo do poço, na lama. Mas quando ele se arrepende e volta para casa, ele está lá com os braços abertos para o receber. Deus é assim. Jesus, quem é Deus, Jesus? Deus, ele é a dracma. Sabe, existe uma parábola na Bíblia que é sobre a dracma perdida. Uma pessoa perde uma dracma e ele revira todas as coisas para encontrar essa dracma perdida, porque tem muito valor. Deus revira o mundo inteiro em busca de você. Deus sabe o valor que você tem. Deus sabe muito mais do que você mesmo. Porque vira e mexe, nós viramos e dizemos assim: Deus, por que o Senhor me ama? Deus, por que o Senhor não me leva? Por que eu existo ainda? Porque você tem um valor. E Jesus usa uma parábola para dizer isso. Jesus usa uma parábola chamada do bom semeador que saiu a semear. E ele sai semeando. E ele investe em terra boa. Ele investe em pessoas. Ele investe a sua semente na gente. E a parábola diz que, olha, às vezes cai em terra ruim, às vezes essa semente sofre tanto, mas mesmo assim eu sou o semeador. Mesmo assim eu vou continuar investindo em você. Mesmo assim eu vou semear na sua vida a minha presença, a minha graça, o meu amor, a minha misericórdia, porque eu sou isso, eu sou amor, eu semeio. Ele é o semeador. Jesus, quem é Deus? Jesus, Deus é o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas. É aquele que cuida da ovelha. É aquele que fala e direciona a ovelha. É aquele que, se possível for, luta contra o adversário para te proteger. Se possível for, enfrenta o adversário que for, para que você esteja seguro e protegido. Assim é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Jesus, quem é Deus? Deus é o noivo. Deus é aquele que ama a sua esposa. Deus é aquele que ama a sua noiva e está esperando ela. Deus é aquele que tem laços afetivos. Deus é aquele, como eu disse para vocês, que entende o mundo, entende a vida em família. Deus não veio nesse mundo para viver simplesmente sozinho. Ele é família, Ele é um noivo, Ele é aquele que espera a sua noiva. Mas Deus, quem é Jesus? Jesus, quem é Deus? Deus é aquele, na parábola, que vai atrás daquela ovelha perdida. Senhor, o Senhor tem 99 ovelhas no seu rebanho. É só mais uma. Só mais uma. Para Deus não tem desperdício. Para Deus não existe pessoa menos importante. Para nós, sim. Nós selecionamos, nós excluímos, nós bloqueamos, mas Deus, Ele vai atrás daquela que está perdida. Por mais esquecida que esteja, por mais distante que ela possa estar, Ele vai atrás dela. Se você está aqui essa noite, é porque Ele foi atrás de você. Se você está nesse lugar nessa noite, é porque o Espírito Santo foi lá na sua vida. Você não veio num culto simplesmente, eu vou lá porque uma pessoa me convidou. Deus usou essa pessoa para que você estivesse nesse lugar, para você entender que você é precioso, você é importante para Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Para de achar que a sua vida não tem sentido, que a sua vida não tem razão, que você vive perdido. Hoje à noite Deus quer te dizer isso: você tem valor, você é importante para Ele, porque quem é Ele?
Ele é aquele que vai atrás daquela ovelha. Tem 99, mas Ele vai atrás daquela. Às vezes nós entramos em um jogo e a gente fica nessa briga emocional. A gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe o que é importante para nós. Mas a decisão é sua. A palavra do Senhor nos diz que Jesus ressuscitou. Aqueles homens não foram suficientes para parar o propósito de Deus na cruz. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E a cruz está marcada na nossa história. A cruz está marcada na nossa vida. Paulo chega a dizer que ela é loucura. Porque existem pessoas que entram nesse jogo de: será que é isso mesmo? Nós, seres humanos, temos essa falha. E foi o que aconteceu no Jardim do Éden. Será que igreja é isso mesmo? Será que Deus é de verdade mesmo? Minha vida está numa situação tão boa, e se eu entregar a minha vida para Deus e de repente as coisas piorarem? Porque eu fiquei sabendo de pessoas que foram para a igreja e de repente a vida virou de ponta cabeça. A gente entra nesse jogo de perde e ganha. O que eu vou ganhar estando com Deus? E a palavra do Senhor diz que, olha, Jesus afirma o seguinte: esse jogo é muito perigoso. Porque aquele que acha que está ganhando a sua vida nesse mundo, pode estar perdendo. Aquele que acha que está ganhando nessa vida, pode estar perdendo. Porque não existe sentido na vida se não for em Cristo. Não existe sentido na vida, gente, se não for com Jesus. E o que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta chegar nesse jogo do mundo, subirmos no pódio e dizermos: eu venci no mundo, se realmente nós não vamos levar a vitória para a eternidade? Jesus disse algo: aquele que quiser salvar a si mesmo, aquele que quiser ganhar a sua vida, tome a sua cruz e me siga. Renuncie os seus pecados, renuncie os seus esquemas, renuncie esse jogo mundano e demoníaco, renuncie esse sistema, esse mecanismo que existe lá fora, porque vida só existe em Jesus, e é Ele mesmo que disse: eu vim para vos dar vida, e eu vim para dar vida em abundância. Nessa noite, eu queria pedir a gentileza do Ministério de Louvor para vir aqui em cima, Luiz. O escandaloso amor de Deus na cruz. Houve um escândalo na humanidade. Qual o escândalo? O Filho de Deus crucificado. Qual que é o escândalo? A cruz. Por quê? Porque o Filho de Deus não morre. Como é que pode matarem a Deus? Como é que pode passar uma vergonha, uma humilhação, maltratar a Jesus tanto? Como é que pode esse ser o Filho de Deus? E a palavra do Senhor diz que Ele amou o mundo de tal maneira que foi atrás de você. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para resgate da sua vida. Por isso que eu te falo nessa noite: pare de perder tempo. Para onde você vai quando as coisas nesse mundo acabarem? E aí? Você já parou para pensar que a história um dia vai ter um ponto final? E aí? E de repente tem um ponto final lá e você não está com Deus, como é que vai ser? De repente tem um ponto final, você não vai poder colocar uma vírgula.
E você vai estar com quem? Porque a Bíblia diz que Ele é o único caminho. Não existe outra solução, irmão. Aleluia. Existe um louvor que nós cantamos que olha, para onde eu irei, se só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde nós vamos, gente? Ah, mas existe um teólogo, existe um filósofo, existe um cara que entende tanto, ele entende desse mundo. Mas quem entende da eternidade é aquele que criou a eternidade, é Deus, é Jesus. Aleluia. Aí a gente fica indo atrás de psicólogos. Não estou pregando contra psicólogo, irmão, de forma nenhuma. Mas existem pessoas que estão narrando, estão querendo tirar Jesus da cruz. Estão querendo dizer que a cruz é ineficaz, é inexistente, irmãos. Sem a cruz não há sentido. Sem a cruz não há realidade de vida. Porque lá foi mostrado o ousado amor de Deus. É lá que o amor de Deus ficou escancarado, ao ponto de entregar o seu filho. Então nessa noite eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus. Eu quero te dar essa chance, e que você se dê essa chance. Nem tudo está perdido não, gente. Há uma possibilidade, e às vezes essa é a única possibilidade que você tem, é Jesus. Eu não sei o que você fez antes de entrar por essa porta. Eu não sei o que foi o seu dia hoje, eu não tenho a mínima ideia. Mas eu quero te dar a oportunidade de se encontrar com o ousado amor de Deus nesse momento. Eu queria pedir a gentileza dos obreiros para virem aqui à frente. E você não vai estar sozinho nessa oração. Deus vai estar contigo, o Espírito Santo vai estar com você. E se você quer receber esse amor de Deus, se você quer receber esse encontro, essa segunda chance, vem aqui à frente em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Não vá embora sem se reconciliar. Não vá embora sem encontrar com Deus hoje. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Nós vamos louvar um louvor. E você vai estar com a rica oportunidade de receber uma oração de reconciliação, de receber uma oração de mudança. Que Deus venha mudar a sua história, que Deus venha mudar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Existe um Deus que se entregou por você, irmão. Existe um Deus que se entregou por você, minha irmã. Existe solução para a sua vida. Não deixe essa oportunidade passar. Peça para que Deus reconstrua a sua história. Peça para que Deus mude a sua existência nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cantava sobre mim. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, Senhor. Quantas pessoas estão nesse lugar precisando do Senhor, ó Pai? Quantas pessoas estão nesse lugar precisando do Seu Evangelho, precisando da Sua obra? Vem nesse lugar, Senhor, age na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Tu tens sido tão bom pra mim. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado por essa cruz. Obrigado por esse Evangelho, Senhor. Obrigado por tua salvação, por tua reconciliação, Senhor. Se
nós temos vida, porque nós estamos em Ti essa noite. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia! Oh, Senhor, toda enfermidade, Senhor, toda dor seja repreendida agora em nome de Jesus, porque a Sua obra é realidade, a Sua obra é vida. Traz luz para sombras, escala montanhas pra Oh, me aleluia! encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Hey! Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia! 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 Não existe outro caminho, irmãos. Ele é aquele que traz luz para os cegos. É aquele que destrói todas as muralhas. É aquele que vai atrás da ovelha perdida. É aquele que foi atrás da sua vida, meu irmão. Você tem motivo para estar aqui porque Deus te ama. Não pense diferente disso. A cruz foi resposta para que você tivesse salvação. É o ousado amor de Deus que está ali. Que Deus é esse que ama. Que Deus é esse que traz luz para nós. A gente somos pecadores, nós somos falhos e mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Ele está interessado para nos dar alegria, para mudar a nossa história. É esse ousado amor que está sendo derramado na sua vida. E que em nome de Jesus você escolha por Deus. Os dias estão passando rápido, irmão. Nós já estamos em 2019. E até que dia será que vai a nossa vida?
Está na hora de nós estarmos junto com Deus. Está na hora de nós ligarmos os nossos pensamentos a Deus. Está na hora de nós caminharmos junto com Deus, irmãos. Nós não sabemos até que dia nós estaremos aqui. E quando der o ponto final, que nós possamos estar junto com o Senhor. Oh, aleluia. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar. derruba Muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que você possa a cada dia encontrar o amor de Deus na sua vida. Não viva sem Ele. Eu vou dar um tempo, depois eu volto para a presença. Não faça isso. Aproveite enquanto nós podemos achar, porque a palavra do Senhor diz assim: buscai ao Senhor enquanto Ele se pode achar. Vai existir um momento que Ele, felizmente, para alguns não vai ser mais possível, porque estamos em um prazo de validade. Em uma hora a validade desse mundo acaba, e aonde você vai estar nesse momento? Amém?